Olá galera, nossa conversa hoje é sobre porcentagem. Porcentagem é um assunto que aparece praticamente em qualquer prova de matemática que você vai fazer. Se você vai fazer Enem, se você vai fazer concurso público, qualquer concurso, é bem provável, o mais provável é que apareça questões que envolvam porcentagem de alguma maneira. Tá certo? Então a gente começa aí das noções bem básicas de porcentagem. Então vamos lá. O que é porcentagem? Porcentagem é a comparação de um número qualquer, eu vou pegar aqui, por exemplo, do número 30, com uma quantidade. Quando a gente escreve 30%, a gente está comparando o 30 com 100, ou seja, para cada 100 unidades que eu tenho, eu separo 30. E esse 30%, ele pode ser escrito da forma 30, esse sinalzinho aqui tem uma única função em toda a vida dele. A única função desse sinalzinho que a gente diz que é o sinal de porcentagem ou sinal de percentagem é dizer, desesperadamente ele pede para você, divida por 100. Então toda vez que aparecer 30%, o que esse sinal está indicando é para você dividir esse número por 100. E essa divisão me lembra a razão, lembre, razão é a divisão entre duas grandezas, tá certo? Então você tem 30 sobre 100. Para cada 100 unidades de uma grandeza, eu separei 30. 30% significa isso. Agora, eu posso representar a porcentagem na forma percentual, na forma fracionária, 30 sobre 100, é uma fração, é uma divisão, ou ainda na forma decimal, por exemplo, aqui vai ficar 0,3. E aí é essencial que você consiga fazer essa transformação muito rápido. Então, quando eu tenho aqui 65%, é de suma importância que você consiga entender que 65% pode ser escrito como 65 sobre 100, mas pode ser escrito também como 0,65. Ok? Essa transformação é muito importante. Quando eu tenho aqui, 48%, esse 48% é 0,48. Em especial, essa transformação é muito prática, precisa ser muito rápida, tá bom? Então, se vier em porcentagem, eu posso transformar em número decimal. Se vier em número decimal, eu posso transformar em porcentagem, tá bom? Tem algumas situações que são mais drásticas ainda. É muito comum a gente entender, aceitar essa partezinha aqui, só que quando a gente vai chegando aqui, 100%, como é que eu represento 100%? Bom, 100% é 100 sobre 100, ou seja, é 1. 200%, 200% é 200 sobre 100, ou seja, é 2. 250%, 250% é 2,5. Não tem problema a porcentagem ser superior a 100%, tá bom? Em especial, essa porcentagem será superior, poderá ser superior a 100% quando eu estiver dando aumentos, por exemplo, em alguma coisa, tá certo? Quando eu estiver levando em conta uma relação de crescimento de alguma outra grandeza, tá bom? Agora, o que a gente fala com porcentagem ser 100% é que qualquer coisa inteira, ela é exatamente 100%. Qualquer coisa completa, qualquer coisa inteira, eu posso representar essa coisa inteira por 100%. Professor, e se eu tenho 150%, por exemplo? Bom, 150% é uma coisa inteira e mais 50% de outra coisa, tá certo? E aí a gente vai lembrar a você algumas coisas que podem facilitar cálculos com porcentagem, tá certo? Então, sempre que aparecer 10% de, essa preposiçãozinha aqui, 10% de 25% do 25% do valor total, 30% da quantia, por exemplo, 25% do total, 10% de algum valor. Essas preposições de, do e da, elas vão indicar multiplicações, tá certo? Então, 10% de R$350, 25% do total do valor
800. 30% da quantia 500. Sempre que aparecer essa preposição de, do ou da, você pode substituir essas preposições com relação à porcentagem por multiplicação. Então, como é que ficaria esse 10% de 350? Bom, para 10% de 350, nós teríamos aqui, gente, ó, 10 sobre 100, pode ser escrito assim, ó, 10%, vezes 350. Esse zerozinho dá para simplificar com esse aqui de baixo, esse daqui dá para cortar com esse daqui, e você tem 35 como cálculo, beleza? Aqui, ó, 25% do valor R$800. Do mesmo jeito, ó, é 25 sobre 100 vezes 800. E quanto é 25 sobre 100 vezes 800? De novo, ó, dá para simplificar esse zerinho com esse daqui com esse, e você fica com 8 vezes 25, que dá 200. E para completar, 30% da quantia R$500. 30% da quantia R$500, você vai ter 30% vezes 500. E aí corta esse zerinho com esse daqui com esse. E aí você tem 30 vezes 5, 3 vezes 5, 15, 150. Ah, só uma coisa aqui que eu gosto sempre de falar. Perceba que a gente fala muito e não tem problema, você pode continuar falando isso. Cortar esse zero com esse zero. Eu só tenho que entender que não existe a operação cortar em matemática, né? Então, quando você faz aqui, você está dividindo, você está simplificando, dividindo a parte de cima e a parte de baixo por o mesmo valor. E perceba que eu só posso dividir esse número que está em cima com algum outro que estiver embaixo quando eu tenho uma multiplicação. Se aqui fosse soma, não poderia fazer isso, ok? Então, seria R$150, tá certo? Então, questões de porcentagem que envolva de, do ou da, eu posso aplicar a multiplicação da porcentagem no valor que eu obtenho o resultado final, tá certo? Agora, é de suma importância que seja qual for a quantia que for dada para você calcular porcentagens, 3 valores você consiga fazer de cabeça: 10%, 1% e 50%. Esses valores você tem que saber calcular de cabeça, não tem como, porque numa prova de concurso, onde vai ser cobrado de você tempo, né? Porque a sua prova é cronometrada ali, então você precisa saber calcular o quanto é 1%, 10%, 50%. E como é que eu faço isso? Olha só, gente. Vamos ver isso rapidinho aqui. %50 de 1.840, por exemplo. 1.840. Gente, toda vez que você tem 50% de qualquer coisa, 50% é metade, ou seja, 50% é dividir por 2. Então você pega 1.840 e divide por 2. 18 por 2 dá 9, ficaria 900, não é isso? 40 por 2 dá 20, então 920. Ok? Aí perceba, dividir por 2 é relativamente fácil, né? É bastante fácil dividir por 2, independente de qual seja o valor. Aqui eu peguei um valor bonitinho, mas se fosse um valor quebrado também não teria tanta dificuldade. Dividir por 2 é fácil. Então eu tenho que saber calcular 50% de qualquer coisa de maneira rápida, prática, direta. 10% de 15.725 e 40 centavos, ok? Vou pensar aqui em dinheiro. Eu quero calcular quanto é 10% de 15.725 e 40 centavos. Eu peguei um valor mais extenso para você perceber que eu preciso fazer isso para poder calcular contas mais rápido, tá bom? Então o que eu vou fazer agora? Toda vez que eu calculo 10%, ó, 10% de qualquer quantia é o valor
obtido quando eu desloco uma casa na vírgula, tá certo? Para calcular 10%, é como se eu dividisse esse valor aqui todo por 10. Mas dividir por 10 é pegar a vírgula e deslocar uma casa. Então, olha só, quanto é 10%? Seria assim o cálculo, 10% vezes 15.725,40 ou 0,4, como você prefira. Eu até posso simplificar o zero, multiplicar, mas perceba que na prática o que eu vou fazer é pegar a vírgula e ando uma casa. Se eu ando uma casa, como é que vai ficar isso daqui? Isso aqui vai ficar, ó, o 15, o 7, o 2, o 5, o 4 e o 0. A vírgula estava aqui e veio para cá. Então fica 1.572,54. Ok? Qual é a vantagem? Qual é a vantagem de eu saber o 10%? É que se eu tiver 10%, eu consigo calcular 20. Como é que eu calculo 20? Dobra isso daqui, multiplica por 2. Ou se você preferir, soma com ele mesmo. Daí a importância de eu saber quanto é 10%. Porque se eu sei 10%, eu sei quanto é 20, quanto é 30, quanto é 40. Beleza? E 1%? Como é que eu calculo 1% de 387? Dá uma olhadinha. Quando é 10%, eu desloco uma casa. Quando é 1%, eu desloco duas casas. É sempre duas casas. Calcular 10% de qualquer quantia nunca vai ser 3 casas, nunca vai ser 5 casas, nunca vai ser uma casa. Calcular 1% é sempre pegar a vírgula e deslocar duas casas. Se eu desloco duas casas, perceba que eu não vou mais nem imaginar como seria o cálculo. Calcular 1% é pegar a vírgula e andar duas casas. Se eu ando duas casas, da direita para a esquerda, esse 1% vai ficar 3,87 e Zé finito. Tá bom? Então estamos vendo aí, né? 3,87 aqui, ó. Ok? Aí, se eu sei 1%, eu sei 2. 2% vai ser quanto? 3,87 mais 3,87. Se eu sei 2, eu sei 3. Se eu sei 3, eu sei 4. E assim por diante. Aí o cálculo fica rapidinho, fica mais leve. Não é isso? Perceba, se eu sei 10%, eu sei 5, porque eu posso calcular metade. Tá bom? Então, saber quanto é 50%, 10% e 1% é primordial. Vai me ajudar bastante em termos de cálculo mental. Tá bom, gente? Então, a gente para nessa aula aqui. Na próxima aula, a gente fala sobre fatores de correção, aumentos e descontos sucessivos. Beleza? Até a próxima.